Olá, hoje a gente vai estar abordando o assunto planejamento na educação infantil. É um assunto bem abordado e tem bastante gente que tem grandes dificuldades em estar elaborando um planejamento. No vídeo anterior a gente falou sobre os brinquedos não estruturados e qual é a utilização em sala de aula, como a gente pode estar utilizando esse material em sala de aula. Porém, sem um bom planejamento, a gente não tem como estar utilizando tanto o material não estruturado, como os brinquedos, como o brincar livre. Então, precisa ter um bom planejamento. E não tem como falar de planejamento sem falar de diretrizes e sem falar da BNCC. Então, nas diretrizes, quando a gente fala de criança, o que a diretriz vai trazer para a gente, né? Que a gente tem ali. Então, é um sujeito histórico de direitos que nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva. Brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentimentos sobre a natureza, a sociedade, produzindo a cultura, né? Quando a gente fala disso nas diretrizes, já está abordando ali o brincar, o explorar, o vivenciar, o construir, quando ele fala, né, o conviver com o outro. Então, tudo que a BNCC trouxe como direitos, na diretriz, ela já está sendo abordada. Ela tá lá como na descrição da criança. Então, não tem como a gente pensar no planejamento sem pensar nessa criança. Então, o planejamento deve ser abordado através da criança. Então, quando a gente fala assim, que a criança é o centro do planejamento, é a criança que vai estar direcionando para a gente para onde vai esse planejamento. Então, a gente pode ouvir a criança e deixar ela falar, não é isso. Tá? Então, quando a gente fala em planejamento e escuta ativa, que agora está todo mundo falando, né, nessa escuta ativa, é você estar atento no que a criança demonstra e, em cima disso, você traçar um objetivo para onde você está, para onde você vai. Tá? Quando a gente fala de planejamento de contexto, a gente traz ali também um jeito de estar planejando o espaço, o material e o tempo que você vai estar utilizando. A educação infantil, quando a gente fala, né, na educação infantil e planeja para a educação infantil, é o cotidiano. Então, quando ela está indo para um almoço, quando ela está indo escovar os dentes, quando ela está indo dormir, isso tudo é aprendizagem. Essa rotina, ela já está aprendendo, né? Quando a gente desconecta a rotina do planejamento, a gente tira totalmente a autonomia dessa criança de estar aprendendo também, né? De estar criando, de estar desenvolvendo. Então, quando a gente fala em planejamento de contexto, a gente tem que pensar assim, no ambiente onde a gente está, se é fora, dentro, sala de aula, como que eu vou planejar esse ambiente, como eu vou planejar esses materiais para distribuir para essas crianças, de que maneira eu vou querer que elas explorem, né? E o tempo disso tudo, porque a gente sabe que a concentração deles muitas vezes é pouca, né? Então, eu preciso ter sempre uma atividade na manga para que eu consiga desenvolver isso para eles. Então, quando eu estou falando de um berçário, por exemplo, né, as crianças de 4 meses até 1 ano, eu vou estar abordando o cotidiano. Quando eu vou estar trocando ela, eu vou estar conversando com ela, eu vou estar falando o que vai estar acontecendo, né? Então agora eu vou trocar a sua fralda, eu vou estar limpando você, né? A gente vai colocar uma fralda limpinha, a gente vai voltar para a sala, né? Ou é a hora da comida, falar o que ela vai comer. Ah, Vanessa, mas ela é muito bebezinho. Não interessa, ela está na fase oral também, ela está adquirindo vocabulário, né? Então, tudo isso engloba na educação infantil com o planejamento. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu não consigo planejar na educação infantil, é você pensar no cotidiano. Se você consegue fazer uma rotina bem vivenciada, que a gente chama, né, você consegue fazer o teu planejamento.
né? Então, quando a gente pensa assim, uma jornada, o tempo que entra em momento e sai. Então, quando a gente pensa em entrar em sala, sair em sala, né? Eu for para o parque, o que que eu quero nesse parque? O que que eu vou desenvolver com as crianças nesse parque? Eu só vou deixar eles correr? Eu só vou deixar eles gastar energia? Né? Então, é você planejar uma atividade nesse parque, fazer com que eles se interajam, né? Convivam ali, para depois você deixar eles explorarem o parque do jeito que eles querem. Mas o tempo inteiro tem que ter atividade dirigida? Não necessariamente. Você pode levar eles num jardim, você pode levar eles numa grama e deixar eles explorarem. E ali você vai ter o olhar observador. O que eles acharam? Né? O que eles estão conversando entre eles? Como que a gente pode pegar ali um tema gerador para daí a gente bolar o nosso planejamento? Nisso tudo entra a roda de conversa. A roda de conversa também entra no planejamento, né? Na educação infantil. E é muito utilizada a roda de conversa. Mas para que é utilizada a roda de conversa? Muitas vezes é para passar as regras, muitas vezes é só para fazer uma chamada, muitas vezes é só para fazer o calendário. E roda de conversa não é só para isso. A roda de conversa também é para gerar um questionamento, é questionar algumas dúvidas, é a professora fazer com que eles pensem e tragam respostas também, né? Para que aquilo que eles acharam em qualquer momento do dia ali, né, eles tragam para essa roda de conversa. Então não precisa ser necessariamente a roda de conversa só no período da manhã, quando eles chegam na escola, ou no período da tarde, depois do almoço, depois que eles acordam, ou que muitas escolas têm a hora do soninho, né? Então tem tudo isso que é vivenciado na educação infantil. A gente tem que estar olhando diferente para esses momentos, né? Às vezes a gente entra numa rotina e realmente é uma rotina, não é um cotidiano, porque tem a diferença entre cotidiano e a rotina, né? Então a gente entra nessa rotina e muitas vezes a gente não percebe o quão rico é essa rotina para que a gente consiga desenvolver essas crianças, né? Então quando a gente fala para ela que a gente vai para o almoço e eles sentam na mesa do almoço, olha quantas coisas você pode estar explicando para eles ali no almoço, né? É você sentar, você pegar teu prato, comer sozinho, né? Você levar a comida até a boca com o talher. Muitas crianças do maternal, do pré-1 ou pré-2 já estão usando garfo e faca, né? Então, olha quanta coisa você está passando para essas crianças. Olha quanta coisa você está ensinando eles ali no cotidiano. Tudo isso está dentro da BNCC, está dentro das diretrizes, né? Quando você volta lá, então voltando para as diretrizes lá, o que é o currículo então, para que a gente pense num planejamento? Vou estar pegando aqui. É o conjunto de práticas que busca articular as experiências e saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos de idade. Então, a partir daí que a gente tem esse currículo, dessa definição de diretrizes, a gente consegue elaborar o nosso planejamento. Tá, mas na BNCC, a maioria das escolas também pegam os objetivos, os campos de experiências, dividem por dias da semana, aí sim começa seu planejamento e é trabalhado a BNCC. A BNCC não deve ser fragmentada, ela deve ser trabalhada toda ela. Então, digamos assim, em um dia eu posso trabalhar os 5 campos de experiências. Qual é o objetivo que eu quero atingir com aquela atividade? Eu posso fazer uma atividade e utilizar ela de diferentes maneiras e eu conseguir atingir os 5 campos de experiências, né? Então, é esse olhar que a gente vai estar verificando e para que a gente consiga montar um bom planejamento. Então, o que eu vou estar passando aí para vocês? Então, eu vou estar falando para vocês nos próximos vídeos, né? Como abordar a BNCC nesse planejamento, né? Como fazer um bom planejamento. Então, tudo isso aborda. Então, eu vou estar postando post, eu estou terminando um artigo referente a esse assunto.
Vou estar trazendo bastante convidados para poder estar falando desse assunto. E daí vou estar postando bastante coisa, tanto no Facebook como no Instagram, para que vocês leiam, para que vocês fiquem inteirados do assunto. Eu acho que é muito legal ir atrás das informações para que a gente consiga discutir, né, e fazer esse aplicar, né, da BNCC e das diretrizes, porque as diretrizes não sumiram, né? A BNCC veio diante das diretrizes, então não adianta assim a gente jogar fora as diretrizes e usar só a BNCC, não é esse o caso. A gente vai usar as diretrizes e a BNCC. São dois documentos que norteiam a educação infantil e a gente precisa conhecer esses documentos para que a gente consiga trabalhar, né? Então eu acho assim, é importantíssimo. Tem o livrinho das diretrizes curriculares que tem no site do MEC, que eu vou estar deixando aqui também embaixo ali para vocês baixarem, né? Tem a BNCC da educação infantil, que é bom vocês estarem olhando as ementas, não fiquem presos dentro dos objetivos, mas leiam as ementas do campo de experiências, que é um pouco mais amplo e dá mais direcionamento para a gente poder planejar, né? Então fiquem dentro desses dois documentos, que é muito importante a gente conhecer, para daí sim a gente elaborar o planejamento, tá? A gente vai estar abordando outros assuntos, também é importante vocês estarem comentando, colocando quais assuntos que é pertinente na educação infantil, que vocês também querem que a gente aborde na nossa página. E a gente está à disposição também para as perguntas. Vocês podem colocar as perguntas lá, mandar pelo direct no Instagram ou pelo Facebook. A gente vai estar respondendo todo mundo. Muito obrigada e aguardo vocês até o próximo vídeo.